Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu peço a vocês que se inscrevam nesse canal e que também curtam esse áudio. A palavra diz assim no livro de Gênesis, no capítulo 21, no versículo 14. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca, entregou a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs no caminho e ficou vagando, perdida pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi-se sentar perto dali, à distância de um tiro de arco e flecha, e lá estimava consigo mesma, dizendo: não suporto ver morrer meu menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte, e Deus ouviu os gritos do menino, e lá do céu, a voz do anjo de Deus clamou a Agar e a encorajou: Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino lá onde tu o deixaste. A palavra fala de Agar, a serva de Sara, esposa de Abraão. Agar teve a sua vida marcada por 2 desertos. No primeiro deserto, ela fugiu da casa de Abraão e de Sara, e Deus mandou que ela retornasse até a casa de seus senhores, porque tinha uma promessa para ela, para a vida dela e para a vida principalmente do seu filho, Ismael. Agar retorna e depois de 14 anos ela vai novamente ao deserto. Se ela foi ao deserto de Sur na primeira vez, na segunda vez ela vai até o deserto de Berseba e ela fica perdida, vagando pelo deserto de Berseba, junto com seu filho Ismael. 14 anos depois, ela não sai fugida da casa de seus senhores, mas ela é despedida por Abraão, e quando é mandada embora com um odre de água, e essa água acaba, ela se vê numa situação onde a qualquer momento seu filho poderia morrer de sede, e para que ela não visse ali a morte do seu filho, a palavra fala que ela deixa ele debaixo de um arbusto, se distancia numa distância mais ou menos de um tiro de arco e flecha, 200 metros aproximadamente, para não ver o seu filho morrer. E a Bíblia diz que o Senhor dos céus ouviu o choro da criança e falou ao coração de Agar a fim de lhe reafirmar as promessas e fortalecer a sua fé. Agar é uma personagem que eu me identifico bastante, me identifico muito com essa mulher, porque as atitudes dela, eu acho que a gente tem um pouco de Agar dentro de nós. Primeiro, ela foge daquilo que era o problema, né? E quem nunca fugiu ou tentou fugir do problema? E depois ela, quando é despedida, ela, num ato de muita coragem, ela se afasta do seu filho para não vê-lo sofrendo e morrendo. E essa atitude de Agar é uma atitude de alguém, eu vejo ela como uma personagem muito humana. Talvez alguns outros personagens eles pareçam não errar, não ter pecados, não ter falhas, mas Agar não. Agar é um personagem bíblico muito humano. Na primeira vez que Deus fala com ela no deserto de Sur, junto à fonte de En-roi, ela diz que eu tenho visto Deus que me vê. E o Senhor ele vê a dor dela, ele contempla a dor de Agar. Mas na segunda vez, agora nesse texto que nós lemos, Deus não viu a dor de Agar, ele ouviu o clamor de Ismael, o choro da criança, e atendeu a promessa. Ele não atendeu a angústia, a aflição de Agar, ele atendeu a promessa. Às vezes Deus ele lembra da promessa, não necessariamente ele atenta para a nossa dor e o nosso sofrimento tão somente, apenas, mas o que realmente chama a atenção do Senhor é ver a promessa morrendo. E foi para isso que Agar se distanciou de Ismael, foi por isso, porque naquele momento ela tinha desistido da promessa que lhe tinha sido feita, e a promessa estava morrendo, era a morte da promessa de Deus na vida dela, que era Ismael. E ela não queria ver a promessa morrendo, e numa atitude talvez desesperada, talvez na sua última atitude, ela prefere abandonar a promessa do que ver a promessa morrer. E essa atitude dela tem muito de nós, porque em algum momento do deserto, o deserto ele se transforma num labirinto, e a gente roda e vê mais do mesmo. E novamente essa palavra eu talvez não espero que ela cause uma identificação com pessoas que estão recentes no deserto. O deserto se transforma num labirinto, que é um lugar que você não tem perspectiva de saída, e você sente que você está num ciclo.
A possibilidade que se tem é a possibilidade de Agar. É a atitude de Agar. Abandonar a promessa para não ver ela morrer. Para não vê-la morrendo. E essa foi a atitude dela. Mas Deus se lembrou da promessa. Deus ouviu o choro da criança. Deus ouviu o choro de Ismael. E a palavra fala que o anjo do Senhor vira para Agar e diz: Agar, por que te afliges? Claro que Deus sabia porque ela estava aflita. O filho dela estava morrendo. Mas ele vira e anima a fé dela e diz: não temas. E mostra para ela um poço que ela não estava conseguindo enxergar. A solução estava ali, mas ela não conseguia ver, ela não conseguia enxergar o tamanho do desespero dela. Talvez nem existisse, né? A gente também não tem como aqui entrar nesse contexto, porque a Bíblia não dá o claro entendimento sobre isso, mas a palavra ela fala que Deus traz à existência as coisas que não são, então possivelmente esse poço nem existisse. Então Deus ele traz à existência aquilo que não é, como se já fosse. E ela consegue ali tirar a água e dar de beber ao seu filho. Talvez você hoje olhe para você, olhe para a tua situação, para o momento que você vive, e talvez você pense que é melhor abandonar a promessa do que vê-la morrendo cada dia. Eu acho que o sofrimento é menor. Talvez você escolha entre um sofrimento ou outro, entre um mal e outro. Tem isso, né? Se é para sofrer, que seja menos. Se é que dá para sofrer menos abandonando a promessa. Mas Deus ele não se esquece daquilo que ele falou. Deus não se esquece da promessa. Se no primeiro deserto de Agar, Deus viu Agar, eu tenho visto Deus que me vê. No segundo deserto, Deus ouviu a promessa. Ele lembrou da promessa que tinha feito. Ele ouviu o choro da criança, de Ismael, e ele operou o livramento e salvou aquela mãe, aquele filho daquela morte certa. Talvez hoje você esteja assim, talvez hoje estejamos assim, é normal estar assim. Eu tenho falhas e eu tenho os mesmos conflitos que os irmãos, e às vezes alguns conflitos até exclusivos por ser um canal talvez da parte de Deus, creio eu, para a vida dos irmãos em algum momento. Mas isso não me priva de conflitos e de dúvidas e de momentos de Agar, de forma alguma. Mas nós, quando temos esses momentos, nós escutamos no meio desse deserto parece que é uma rua sem saída, parece que é um ponto final. Nós podemos ainda ouvir a voz de Deus. Talvez hoje você pense que Deus ele te abandonou. Se Agar no primeiro deserto ela tinha certeza que Deus a via, que Deus estava vendo ela, no segundo deserto eu tenho certeza que ela pensou que ele tinha abandonado. É ela que ele tinha abandonado Ismael, seu filho. Talvez hoje seja o sentimento que você tem, de que Deus te abandonou, de que Deus não se importa. E esse sentimento vem, tá, irmãos? Vem sobre vocês, vem sobre mim, e nós questionamos, e nós falamos, mas Deus não se esqueceu de você, não se esqueceu da promessa, Deus não se esqueceu daquilo que ele te falou. E assim como ele visitou Agar e Ismael, na hora certa ele vai falar no teu coração. Por que te afliges? Não temas, o Senhor já tem sido contigo. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.